Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula e hoje nós trabalharemos a produção textual das histórias em quadrinhos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma história em quadrinhos. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa história em quadrinho, na ação dos personagens, prestem atenção aqui nos balões, os diálogos. Vocês prestem atenção no cenário, no espaço em que está se passando a narrativa, tá bom? Que vocês tentem lembrar tudo que nós já estudamos na construção de uma história em quadrinhos, que nós temos os desenhos, nós temos os personagens, o título. Hoje a nossa atividade será somente para vocês preencherem alguns balões que estão vazios, como vocês já puderam ver aí no material impresso que nós demos para vocês, tá bom? Vocês foram em grupos de 5 componentes para vocês preencherem esses balões, porque logo após nós faremos uma comparação com o texto original. Aqui nós temos o texto 1, que é o exemplo, ele está todo preenchido, ele está completo. Na questão dos diálogos, imagens, e o texto 2, nós temos os balões vazios. Então, aqui, vocês irão preencher esses balões, vocês irão criar um diálogo para esses personagens. Preste atenção aqui nas ações dos personagens, na criação dessa narrativa. Usem letra legível, tá bom? Não rasurem a história em quadrinho de vocês. Vocês receberam também folhas em branco para que vocês pudessem fazer o rascunho de logo após preencher cada balãozinho desse. Então, apresentem um texto bem caprichado, façam com bastante atenção. Ao escrever a narrativa de vocês, ao preencher os balões, tentem descrever o que os personagens querem transmitir ao leitor, tá bom? Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa sequência didática com um tema muito importante que é produção textual. Hoje, meus queridos alunos vão produzir um texto de acordo com o gênero Histórias em Quadrinhos. Nessa produção do texto das Histórias em Quadrinhos, deve-se utilizar uma linguagem verbal e não verbal, assim como as condições de produção desse gênero, como a sua estrutura, a temática, o aspecto linguístico e semiótico. Vocês entenderam? Deve-se ainda observar que os textos são narrativos, possuem enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho, e que segue uma sequência de imagens que montam uma cena de acordo com os acontecimentos dos fatos. Nos balões deve haver diálogo ou ideia entre as imagens, que traga movimento, expressões dos personagens. Vocês entenderam os elementos básicos que devem compor na produção do texto? Então, vamos dar continuidade. Questões que devem ser observadas para a produção do texto: a escolha dos personagens, do ambiente, das cores, dos recursos expressivos, das variações que a língua possui. Na questão das variações da língua, vocês só basta observar a faixa etária de cada personagem que vocês estão utilizando no texto. Se vocês estão utilizando crianças, deve possuir uma linguagem infantil. Se vocês estão usando adolescente ou adulto, é outra linguagem.
Também deve ser observado o local onde está sendo elaborado essa história. Se for na área urbana, vai ter um tipo de linguagem e na área rural vai ter outro tipo de linguagem. A linguagem da área rural é mais caipira. Então, vocês procuram elaborar conforme esses critérios. Também deve ser observado os recursos visuais que vocês vão utilizar, as linhas cinéticas, tudo que evidencie os sentimentos dos personagens como raiva, alegria, humor, sofrimento, movimento e essa correlação verbais entre as imagens, diálogo e os recursos utilizados no ambiente. Até aqui vocês entenderam? Então, vamos continuar. Quais tipos de balões que corresponderiam a cada tipo de diálogo entre os personagens? Para cada fala, expressão, tem um tipo de balão. Então, vocês podem fazer a pesquisa e usar a forma do balão certo para cada diálogo. Um tema que mantém um foco principal que será desenvolvido nessa sequência de quadrinhos com elementos básicos de uma narrativa, que respeite a quantidade mínima de quadrinhos que deve ser utilizada em uma sequência vertical, correspondente ao gênero história em quadrinhos. Vocês têm que pesquisar, ver a quantidade certa de quadrinhos. Quadrinhos não são tirinhas. Então, o gênero tirinha tem uma quantidade de quadrinho, o gênero histórias em quadrinho tem uma quantidade que deve ser respeitada. Recurso que vocês poderão utilizar para a produção. No caso, temos 2 recursos disponíveis no momento. Quem deseja fazer à mão, a lápis, né? E quem deseja fazer de forma digital, aqueles alunos que dominam, né, as ferramentas digitais, podem também fazer dessa forma. No primeiro momento, vocês farão desenho, esboços básicos de ideias. Esses esboços, no caso, desenho pode ser feito à mão, né, com lápis, depois contornar com caneta ou pincéis e depois pode ser pintados. Utilizar o papel ofício A4. Ou quem optar pela produção textual de história em quadrinho em ferramentas digitais existentes deve criar uma história utilizando os recursos disponíveis na própria plataforma. Não serão aceitas criações plagiadas. Vocês me entenderam? Vocês pegaram uma criação que já foi elaborada lá no site e chegar só pintar e dizer que fizeram. Não serão aceitas. Ou faz manual, desenhadas, pintadas, ou faz de forma digitais. Tem sugestão de site para criar essa história em quadrinho. São 5 sugestões aqui abaixo. Se vocês conhecem outra, pode utilizar também. Produção textual, escrita ou digital? Então, fica a livre escolha de cada um de vocês. Aqui tem um exemplo de uma história em quadrinho digital, que ela segue uma sequência de 8 quadrinhos, com diálogo, personagem, movimento e um desfecho. Ao lado tem uma história em quadrinho, que segue uma sequência de 6 quadrinhos, com diálogo, movimento, metáforas visuais. Então, muito bem elaborado, muito bem feito. Então, vocês têm 2 exemplos aqui como pode ser feitos.
No contexto final da produção, será avaliado se houve o emprego correto das onomatopeias, hipérboles, metáforas visuais, legenda, figura de linguagem, linguagem imagética, as cores, os balões diversificados para cada tipo de fala, ou recursos de expressões. Então, será observado esses elementos na produção. Na avaliação da produção textual, todas as atividades produzidas serão recolhidas para as devidas correções e depois serão devolvidas para os alunos para serem aprimorado o conteúdo escolhido por cada um de vocês. Será observado se o texto está de acordo com o gênero proposto, se as imagens estão correlacionadas com o texto, verificando também se o ambiente está também correlacionado e o tema. Depois das correções, todas as atividades serão devolvidas com incentivo, para que posteriormente sejam publicadas no varal literário na escola. Essa publicação será realizada no varal do corredor principal da escola, para que todos que passem lá, observe a produção de vocês. Tem um modelo abaixo com material produzido, que serve de exemplo. Nossas referências de pesquisa para essa sequência didática. E meu muito obrigado. Neste momento, a gente finaliza uma sequência didática de 5 videoaulas que serão publicadas no YouTube.